Olá, pessoal, amigos do Globalizando, estamos iniciando mais um Globalizando, a live do Globalizando aqui para você. Quero agradecer muito a você que já fez desse horário de 17 horas todo sábado um momento de encontro para falar de temas internacionais com suas interfaces nacionais, regionais e locais. Pois é, eu sou o professor Mário Tito Almeida e o nosso programa Globalizando é produzido pelo curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia e o programa já está há 7 anos no ar na Rádio Nama. Nós estamos aqui levando para você mais informação de qualidade. Quero dizer que esse é um programa que conta sempre com a sua participação, e você sabe que é um programa que interage muito com você. Nossas redes sociais estão liberadas, e nós temos sempre, todo o programa, um tema diferente. E eu gostaria logo de dizer que o nosso tema hoje é muito importante, porque apesar de não ser aquele tema da crista da onda, né? Já falamos aqui de pandemia, de OMS, de economia internacional, de Comex, dessa vez vamos falar de cultura. Um dos temas mais importantes, porque mexe com o nosso modo de estar no mundo, o nosso modo de estar nessa realidade, a nossa produção de saberes e, acima de tudo, os desafios para a nossa autonomia enquanto seres humanos localizados em determinado espaço, em determinado tempo. E para falar sobre cultura e relações internacionais, nós temos uma convidada muito especial. Eu estou falando, então, da Luciana Medeiros. Ela é jornalista formada em comunicação social, cursa pós-graduação em comunicação e marketing digital. E há mais de 20 anos se dedica ao jornalismo cultural. Há 11 anos ela criou um site maravilhoso, é o Holofote Virtual, sensacional, você não pode deixar de conferir. Coincidido também com a sua trajetória cultural em Belém do Pará, com o projeto Mestre Vieira, 50 anos de guitarradas, também deliciosa essa pesquisa que ela faz. Coordena a comunicação do projeto Circular Campina Cidade Velha, reconhecido pelo IFAM como Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade. Boa tarde, seja muito bem-vinda, Luciana. Boa tarde, obrigada pelo convite. É sempre bom falar de cultura, né, Luciana? A minha vida é essa. Há mais de 20 anos aí falando e escrevendo sobre cultura. Então, a gente está muito feliz de te receber aqui no nosso programa. Deixa eu logo apresentar a nossa equipe que está aqui para conversar, ter esse bate-papo com você. Eu estou me referindo, para começar, da internacionalista Carol Nascimento. A Carol coordena a equipe do Globalizando. Carol, seja bem-vinda. Obrigada, professor Maritito. Uma boa tarde para o senhor, boa tarde a Luciana e a todo mundo que está acompanhando a gente na nossa live de hoje. Quero convidá-los a também seguir a gente pelo nosso Instagram, o @programa Globalizando. Quero mandar abraço às pessoas que já estão comentando aqui na nossa live, a professora Érica Tupinambá, que está acompanhando a gente, a Cíntia Domingues e a Paula Castro. Um abraço para vocês. Obrigado, Carol. Também quero dar as boas-vindas para a acadêmica do 5º semestre, Jennifer de Souza. Tudo bem, Jennifer? Tudo bem, professor. Boa tarde, gente. Boa tarde, Luciana. Eu gostaria de aproveitar para convidar vocês a seguir o programa no Twitter. O endereço é @pglobalizando. Muito bem, obrigado, Jennifer. E também, para estrear no programa de hoje, Maria Clara Madorra. Madorra, boa tarde. Boa tarde, ouvintes do programa Globalizando. Boa tarde, professor. Boa tarde a Luciana Medeiros. Boa tarde a toda a equipe. E se você tiver alguma pergunta sobre o tema de hoje, é só enviar aqui para a gente na live mesmo, que a gente vai responder durante a transmissão. Ótimo. Então, a Maria Clara Madorra é acadêmica do 3º semestre de Relações Internacionais. Já feita todas as discussões, todas as apresentações, eu quero falar da importância de discutir esse tema, e nós já estamos com perguntas, não é isso, Carol? Exatamente, professor. Tem uma pergunta que chegou aqui para a gente, da Rafaela Santos, que mandou pelo nosso Instagram. Um abraço para você, Rafaela. E ela quer saber se a falta de incentivo à preservação das culturas locais é um fator para que aqui no Brasil sejamos mais receptivos às culturas de outros países do que as nossas próprias. O que você acha disso, Luciana? Olha, isso é uma cultura que a gente tem já, que fica muito evidente por diversos motivos, né? Eu estava refletindo a respeito disso, né? E, bom, eu sou uma pessoa que trabalha também com cinema, né? E eu sempre vejo, né, essa grande expectativa que a gente tem sobre o Brasil ganhar um Oscar, né?
como se o fato da gente ganhar um Oscar valorizasse mais o nosso cinema, que a gente precisa dessa referência, né, para se sentir valorizado. Então, o brasileiro tem muito isso, e isso está diretamente ligado a essa valorização de política cultural, né, uma política de Estado que nos valorize e nos faça ter essa autoestima cultural também, né? Eu acho que se a gente não se reconhecer culturalmente, a gente vai estar sempre se projetando no outro, né? Ou seja, as culturas dominantes vão estar sempre muito mais presentes, né? E isso afeta a gente de várias formas, economicamente, inclusive. Então, Luciana, o Nelson Rodrigues falava muito do nosso complexo de vira-lata, né? Da gente sempre estar achando que o que vem de lá de fora é melhor. Mosaico de Ravenna também já falou numa letra de música deles nos anos 90, que a gente está sempre nessa expectativa. Acho que isso tem que ser revertido. Luciana, e não é qualquer política, né? Porque, na verdade, a gente fala em política, mas não pode ser uma política feita por quem se acha entendido, sem a participação das pessoas na base, sem quem produz efetivamente cultura, não é isso? Com certeza, né? A gente vive num país muito grande, com uma diversidade cultural muito grande. A própria Unesco deixou de falar de cultura de exceção para tratar de cultura diversa, né? Trazer essa diversidade dá a mesma importância para todos os tipos de cultura. O próprio Pará, com suas dimensões continentais também, tem várias culturas, né? Que são culturas paraenses. Né? A gente, ano passado, foi formado um Fórum de Culturas do Pará. Eu achei muito bacana o nome que as pessoas deram, porque realmente são várias culturas. Só falando da região nordeste do Pará, a gente tem a cultura bragantina, que é muito forte, a cultura odivelense, que é muito forte, que tem uma expressão de manifestação cultural que é única, que são os bois de máscaras, né? E Cametá também tem a sua cultura muito própria. Então, a gente tem que enxergar essas culturas todas com a mesma relevância, né? E isso nos torna únicos, né? Enquanto povo paraense. E essa política cultural, como o senhor falou, só para poder fechar a sua pergunta, né? Precisamos fazer todas as escutas, precisamos ouvir as pessoas que são dessa cultura local. Né? Nem sempre a gente consegue, não se vai conseguir, na verdade, fazer uma política cultural de Estado, né? Sem ouvir as pessoas que fazem essas culturas. Né? Quais são as necessidades, as reais necessidades? Não é o que eu acho que está faltando, é o que elas precisam realmente para se sentir valorizadas e continuar fazendo, né, o seu trabalho, a sua cultura aí. Muito bem, olha, quem está conversando com a gente é a Luciana Medeiros, jornalista, e tem vasta experiência em cultura e pode realmente estar com a gente falando dessas coisas. Você pode participar com a gente nas nossas redes sociais. Aliás, temos mais informações, não é isso, Madorra? Maria Clara Madorra. É isso mesmo, professor. A nossa equipe coletou algumas informações, né? E, basicamente, o conceito de cultura trata de um conjunto de conhecimentos, valores, ideias, né? Que são próprios de um determinado povo, construído gradualmente através da história. E a cultura, ela define ações em diversas áreas das relações internacionais, como, por exemplo, marketing internacional e o comércio exterior, porque a diferença, né, entre esses povos é o que torna as relações internacionais dinâmicas e tão complexas. E qual o seu comentário acerca disso, Luciana? Isso... Professor, você vai falar? Não, é só para dizer que antes de você falar, eu queria dar a palavra para a Jennifer para completar um pouco isso e você fazer um comentário um pouco mais abrangente, porque a Maria Clara fala dessa importância da cultura e a Jennifer tem uma informação sobre a Unesco. Aí junto tudo você vai explicar, tá? É isso mesmo, professor. Uma notícia que a nossa equipe coletou do portal da Amazônia, do Brasil. A Unesco promove vídeos informacionais sobre o Covid-19 para a população indígena. Foram produzidos mais de 16 vídeos, sendo 8 para etnias específicas, abrangendo diversas comunidades tradicionais. Então, professora, qual é o seu comentário acerca disso? Olha, com relação às aldeias indígenas, né, eu sei que tem um projeto, que é um projeto no final dos anos 80, que se chamava Vídeo nas Aldeias, que foi um projeto, inclusive, de um antropólogo francês, Vicente Carrel, acho que é isso assim que se pronuncia, e foi de extrema relevância. Ele acompanhou, durante muito tempo, várias manifestações e o dia a dia, o cotidiano nas aldeias indígenas. E aí puderam ser reveladas, né, várias
situações em que eles vivem que a gente, às vezes, só ouve falar, né? A gente não está lá presenciando. Né? Então, o vídeo, o audiovisual, ele é uma expressão cultural muito importante, porque, por mais que seja um recorte que a gente esteja fazendo ali, né? Vou filmar um trecho, eu não posso trazer toda a realidade através de um documentário, por exemplo, eu trago um recorte que eu tenho uma responsabilidade muito grande quando eu estou coletando, eu estou exibindo isso. Então, esse projeto, o Vídeo nas Aldeias, eu considero de uma relevância tremenda, porque revelou muitas situações, inclusive de injustiças, né, junto às aldeias, e trouxe para a gente muita informação relevante da cultura indígena, né, coisas que só eles que vivenciam sabem. Tem uma questão que eu acho importante. Sim, tem uma questão que eu acho importante você destacar, que eu acho bem legal isso, é o fato de que você também desconstrói uma série de conceitos pré-concebidos, vamos dizer assim, que o imaginário do mundo sobre a Amazônia, ou nós mesmos, amazônidas, temos pela Amazônia. Então, quando você faz uma perspectiva sobre esse ponto de vista, você vai desconstruir também essas ideias, não? Sim, a partir do momento que nós conseguimos, através da nossa cultura, nos expressar, somos nós falando do nosso lugar de fala. Né? Então, é muito importante que a gente consiga ter políticas culturais, a gente vai voltar sempre para esse assunto, né, que nos deem condições de falar do nosso lugar. Né? Senão, a gente vai estar sempre recebendo pessoas de fora que vão nos traduzir através do seu próprio olhar, das suas próprias referências. Né? Essa coisa do referencial cultural é muito importante na hora que eu vou falar de um lugar, que eu vou falar de uma manifestação. Né? Senão as coisas ficam muito superficiais. Quantas vezes a gente vai no cinema e assiste um filme americano falando da Amazônia? A gente sente uma coisa meio invernizada, né? Muito superficial. Nós que somos daqui, sabemos que ele não está falando a nossa verdade. Sim. Muito bom isso aí. Olha, tem gente mandando um abraço pra gente, participando, né, Carol? Coloca aí pra mim, para eu dar uma olhada aí no que tá. A Marília Castro Lopes, grande professora Marília, boa tarde com as bênçãos de Santo Antônio. Pois é, hoje é dia de Santo Antônio. Um abraço ao grande colégio Santo Antônio e também todos aqueles que abraçam o Santo Casamenteiro, né? Também o Eike Teófilo, o programa sempre trazendo assuntos de grande relevância. Tem mais gente, né, Carol? Tem a Fabíola Carvalho dando boa tarde para a gente. Muito obrigado, Fabíola. Obrigado por estar com a gente. Então, é sempre bom ter essa discussão, que nós estamos falando de cultura, e temos perguntas também, né, Jennifer? Tem gente perguntando também, né? Exatamente, professor. É a Luana Araújo, do Facebook, a pergunta dela é sobre a Unesco, que ao promover determinada cultura como patrimônio cultural, ajuda de quais formas a expandir e incentivar que as pessoas conheçam mais sobre? Posso falar? Sim, claro. Essa é uma pergunta muito interessante e como o senhor me apresentou no início, professor, eu faço parte de um projeto, que é o Circular Campinas Cidade Velha, que trabalha diretamente com essa questão do patrimônio cultural, material e imaterial. Né? O Circular ele surge com essa necessidade de valorização ali da nossa área histórica. Né? Vários artistas, né, que perceberam o abandono e o esvaziamento do centro histórico, não só o abandono do poder público com relação aos cuidados, às melhorias de iluminação, de segurança, de saneamento, mas as próprias pessoas que moram no lugar, moravam, começaram a sair, né? E esvaziar aqueles casarões lindos, bonitos que existem ali, e alguns artistas, percebendo isso, começaram a ocupar esses espaços e ressignificá-los, né? Então, começou a ver esse movimento cultural ali, né? Das pessoas abrirem as suas portas e oferecerem programações culturais, mas tudo isso com o intuito de trazer de volta a população para aquele lugar, né? E não só pensando do ponto de vista turístico, né? Porque é muito questionável, vejo determinadas políticas de turismo que observam e olham apenas para a questão econômica. A gente fala de um turismo mais sustentável ali, ou seja, trazer as pessoas para o centro histórico e as pessoas que estão ali poderem falar daquele lugar, né, com as suas identidades culturais. E, com isso, lógico, abranger a questão do patrimônio material também. Então, a Unesco, quando ela começa a valorizar essa questão do patrimônio cultural, ela nos empodera, né,
a fazer projetos como esse. Uhum. Não foi à toa que o Circular recebeu o prêmio Rodrigo Melo de Franco de Andrade, né? Isso nos fortaleceu enquanto projeto, não por conta do prêmio, do valor monetário, mas desse valor cultural que ele tem, fortaleceu o projeto, até porque nós estamos agindo num território que também é patrimônio cultural, né? Mais de 2.000 edificações ali são tombadas pelo IPAM, né? E que não podem ser destruídas. E, no entanto, a gente luta muito, ainda é muito difícil a gente conseguir, por exemplo, que determinados projetos de reformas, de restauros, cheguem às suas conclusões, né? Estamos há alguns anos aí já com o Museu de Arte de Belém, que teve um incêndio em 2017, continua ali precisando dos reparos. A Praça do Carmo agora está passando por uma reforma, mas nós nem sabíamos que iria começar essa reforma, pegamos um susto no meio dessa pandemia, quando começou a circular algumas fotos da praça toda revirada, todo mundo ficou assustado. Nós, enquanto Circular, fomos atrás do IPAM e tivemos a informação de que sim, estava sendo executado um projeto que teria sido aprovado mesmo pelo IPAM, mas não houve uma consulta pública, né? Então, aquilo que o senhor falou, a gente precisa ouvir as pessoas, é preciso ter essa participação popular das pessoas, principalmente que moram ali no lugar, né? Elas sabem o que é melhor para ali. É preciso ter essa discussão, na verdade. Perfeito. Muito bem, olha só, nós estamos conversando com Luciana Medeiros, ela é jornalista e há 11 anos se dedica a um site maravilhoso, o Holofote Virtual, ainda vamos conversar sobre ele daqui a pouco, e é muito bom saber que ela está conosco, porque estamos falando de cultura e relações internacionais, e temos já participação de ouvintes, já temos gente perguntando, e tem também outras informações, não é isso, Madorra? É isso mesmo, professor, exatamente. A gente tem uma notícia aqui do portal da ONU, Estados Unidos, que diz que 2 estudos realizados pelo Conselho Internacional de Museus e pela Unesco mostram que, durante a pandemia, 90% dos museus do mundo fecharam e 13% correm o risco de nem reabrir. Importante isso, inclusive, Carol, a Carol tem uma questão importante, mas, Madorra, pode continuar, vai. Não, eu só queria perguntar mesmo, saber o que a Luciana, como jornalista, né, e produtora cultural, tem a dizer sobre, enfim, esse fato. Tá, deixa eu só, então, Olha, dar para a Carol completar a coisa, para depois a gente fazer o comentário. Carol, você. Então, a nossa equipe coletou algumas informações sobre o tema que a gente está discutindo hoje. Então, eu tenho aqui alguns conceitos de dominação cultural e o imperialismo cultural, que a gente vai comentar um pouquinho. A dominação cultural é um processo em que uma sociedade acaba por tomar decisões que não a favorecem, simplesmente por conta da influência proposital de outra sociedade que tem maior poder de influência cultural. E outra forma de dominação é o imperialismo cultural, que é um processo de homogeneização da cultura de uma sociedade por meio da indústria cultural de países mais poderosos, que dominam outras culturas locais, regionais e nacionais. Eu queria fazer um parêntese e falar do curso de Relações Internacionais da UNAM, onde nós estudamos exatamente isso, a questão do soft power, né, professor Mário Tito? Onde tem produções do cinema, de música, dessa indústria cultural que acaba por influenciar países mais fracos ou menores, menos desenvolvidos, por conta de ser justamente só por ser produzido por um país mais poderoso no sistema internacional. É isso mesmo. E aí que eu entro com a pergunta, seja da Madorra quanto da Carol para você, Luciana, juntando um pouco isso, né? Os museus começam a ter essa dificuldade e essa questão da dominação de um tipo de cultura que vai fazer com que a gente possa empobrecer culturalmente também, não é isso? É isso. Essa questão dos museus, na verdade, muito antes da pandemia, já era uma questão que vem sendo muito discutida, né? Acho que em 2018 e 2019 foi feita uma pesquisa muito grande para falar sobre essa reinvenção dos museus, né? Porque eles são vistos como lugares de uma cultura morta. E não é, ali tem muita vida. Então, o que as pessoas esperam de museu? O que elas pensam? O que elas acham? E como que os museus, as suas administrações, eles estão fazendo para se reinventar? Hoje em dia, alguns museus eles funcionam muito melhor quando eles são como se fosse um espaço cultural, né? Onde, além da visitação, você tem uma espécie de interação. Isso vai depender, né, do perfil de cada museu. Se você for no Rio de Janeiro, acho que é o Museu da República, tem um jardim muito grande, então eles começaram a fazer lá uns saraus na parte externa, e isso atraiu um pouco mais o público,
que acabava entrando e visitando também o museu. Então, a gente vem tendo essa discussão já muito antes da perfeito. pandemia, né? Porque muitos museus já vinham sim fechando, não é por causa da pandemia. A pandemia foi um estopim, né? Ou seja, aquilo que já estava parado, né, não tem como prosseguir dali, tem que se reinventar mesmo, né? Com relação à questão da dominação cultural, é isso mesmo, gente. Se nós não estivermos fortalecidos culturalmente, nós vamos ser dominados, né? Se você vê qualquer filme americano, quase todos os filmes americanos aparece uma bandeira dos Estados Unidos, eles estão sempre se fortalecendo, né? Só que essa invasão cultural dos Estados Unidos é uma invasão muito para o lado econômico, né? A questão mercadológica, com o McDonald's, essa cultura deles, né? E nós aqui, se estamos enfraquecidos, a gente acaba consumindo mais, né? Não que nós tenhamos uma cultura fraca, por exemplo, a nossa música é muito bem reconhecida fora daqui, mas se nós não temos uma política interna, cultural, né, que olhe para isso e dê ferramentas para que a gente consiga tratar disso, tenha um mercado interno forte, a gente vai fazer um sucesso muito breve lá fora e vai voltar e vai dar no mesmo. Eu acho muito equivocada a decisão com relação, por exemplo, extinguiram o Ministério da Cultura. Isso foi muito grave. E quando isso é transformado numa Secretaria Especial de Cultura dentro do Ministério de Turismo, é mais equivocado ainda, porque a cultura não pode ser tratada só da forma como mercadoria, né? O turismo, ele é mais vendável, né? E o turismo depende de uma cultura forte também. Então, está invertido aí as coisas, né, professor? Perfeito. Interessantíssimo essa discussão, porque veja bem, nós estamos conversando aqui sobre a valorização da cultura e percebemos que a gente vai sempre voltar nesse assunto, que a cultura não é trabalhada enquanto algo que vai, de alguma forma, trazer benefício para quem está na ponta. No Globalizando, já conversamos com o Michel Pinho, conversamos com a Lucinha Bastos, já conversamos com o pessoal do Arraial do Pavulagem, já conversamos com várias pessoas ao longo desse período e todos eles são unânimes em dizer que a gente não pode só fazer cultura para exportação, no sentido de vender aquilo que é o exótico, né? Então, essa me parece ser a grande discussão, não é, Luciana? Exato, porque esse exótico vai, de qualquer forma, aparecer, né? Mas ele só vai ser interessante para nós, aqui internamente, se a gente estiver na base também fortalecida, né? Então, você vê o trabalho de tantos anos do Arraial do Pavulagem, né? Agora, recentemente, saiu um documentário belíssimo, né? Não sei se vocês já assistiram, que é Pavulagem, Boi do Mundo, né? Que falam do processo de criação, né, do Pavulagem. E esse processo de criação vem o quê? Das referências culturais bragantinas que o Júnior Soares traz, do Marajó que o Ronaldo Silva traz. Essa cultura forte é que foi o esteio, a base de tudo para onde hoje o Arraial que é uma cultura do povo, na rua, né? Então é isso, sempre a gente vai precisar nos fortalecer, seja no cinema, o teatro, as manifestações culturais. A gente tem uma cultura muito rica e tem muita gente boa fazendo cultura, muita gente de talento que tem profunda ligação com o que faz, não apenas vou só gravar um disco, vou só fazer uma peça de teatro para aquele momento e acabou, não. É um trabalho longo de pesquisa e contínuo, né? Isso que é importante, essa continuidade. Muito bem, olha só, nós estamos conversando com Luciana Medeiros, que é jornalista, especialista total em questão cultural, e a Maria Clara também. A Maria Clara, ela é da arte, ela vem da arte, ela é acadêmica de Relações Internacionais, mas também vem do mundo da arte, né? E a Maria Clara pode dizer alguma coisa sobre a importância, né, de você investir em arte, né, Maria Clara? Com certeza, professor. A arte, ela não só imita a vida, né? Ela é a vida. E a gente, é isso que a Luciana falou mesmo, nós precisamos ser artistas ativos, né? A gente precisa, todos nós, antes de ser artistas, somos cidadãos, nós precisamos cumprir, né, com esse nosso papel e movimentar e fomentar tudo isso, porque um exemplo agora de tudo isso é no meio dessa pandemia, né? Sem a arte, sem um livro, sem uma música, sem uma live de um artista, a gente não conseguiria da forma que a gente está conseguindo. Então, é importantíssimo. É uma discussão muito importante.
A gente percebe, né, Maria Clara, que assim, o museu está fechando, mas os artistas dentro de casa conseguem expressar a sua arte. Eu acho que nos momentos mais difíceis é que a arte aflora, é quando a gente mais produz e mostra que a gente não é fraco. Olha só, como já dizia o Milton Nascimento, todo artista deve ir aonde o povo está. E essa é a ideia, já que o povo está nas casas, vamos para as casas das pessoas, né? Deixa eu aproveitar para mandar abraços para as pessoas que estão participando aqui com a gente na nossa live. Carol, põe aí para gente. A Marília Castro Lopes pergunta, para depois você responder, tá? Como cobrar das autoridades governamentais projetos e propostas para a preservação e manutenção desses prédios históricos? Guarda aí, Luciana, tá? Depois, a Sônia Medeiros. Este ponto de abandono dos casarões históricos me entristece bastante, deixando a história do Pará só nos registros. É muito triste. Obrigado, viu, Sônia, pela sua participação. O Mário Pontes Barriga, obrigado, Mário. Oi, Maria Clara Amador, a sua família de São Luís está te assistindo, olha que legal. Essas, Carol. Depois o Marcos Vinícius Dutra, parabéns pelo alto nível de discussão sobre um tema bastante importante. Então, deixa eu passar agora a palavra para a Maria Clara, que tem uma pergunta, e você já vai juntar com aquela que foi feita daqui a pouco, tá? Vamos lá, Madorra. Professor, a gente tem uma pergunta aqui do Aurélio Tanque, que foi feito pelo... Tanoe, desculpa, que foi feito pelo Facebook, e diz: o que o Estado tem feito para valorizar e para ampliar o conhecimento das nossas diversas riquezas culturais? Então, vamos juntar essa pergunta com a questão de como fazer para cobrar, né, essa questão das restaurações dos prédios e tudo mais. Em 2019, eu participei de várias audiências do Ministério Público, né, depois do incêndio do Museu Nacional, depois daquela tragédia de Notre Dame. Parece que o mundo um pouco ficou abalado com essa questão, olhou para essa falta de cuidados, né, de restauros com o nosso patrimônio material. Então, o Ministério Público acabou chamando para várias audiências, inclusive convocando as autoridades ligadas aos departamentos de patrimônio da Funbel, da Secretaria de Cultura, a própria secretária Úrsula Vidal participou de várias dessas audiências, e eles foram lá meio que fazer uma prestação de contas, dizer, olha, o que a gente está fazendo, o que a gente não está fazendo, como é que está a situação. Então, tem sim algumas iniciativas, o problema é que sempre falta recurso para essa área, né? Então, em 2009, eu fiz uma grande reportagem para a revista Circular. A gente tem uma revista digital, onde a gente trata muito desse tema do patrimônio. Então, quem quiser, inclusive, se informar um pouquinho mais sobre isso, pode... Joga no Google Revista Circular, que você vai encontrar o site, já publicamos 7 edições, né? Então, tem vários projetos que estão dependendo de terem projetos de execução aprovados pelo IPAM, e esse é um grande entrave. Isso é uma coisa que, em 2017, foi aprovado um recurso muito grande pelo Parque das Cidades Históricas para restaurar diversos prédios públicos em Belém e até no interior do estado, né? Mas, para a execução desses projetos, é uma burocracia muito grande também, que é necessária, porque eles não podem ser desconfigurados nesses restauros, né? Então, vai para o IPAM, volta, não está correto, tem que corrigir isso e aquilo. Por isso, até hoje, a reforma do ver-o-peso não foi feita também, porque até hoje o projeto não foi completamente aprovado, né? Então, tem esses entraves. Então, o recurso, às vezes, quando existe, acaba sendo defasando, né? Por causa do tempo muito grande de se aprovar esses projetos de execução. Então, isso é uma questão que tem que ser discutida internamente dentro dessas secretarias e com a população, né? Uma das principais reivindicações do nosso fórum, que a gente realiza, do Fórum Circular, é essa participação ativa, né, das pessoas nas decisões públicas, né? A gente está aí com o projeto do Mercado de São Brás também parado, por conta também, agora, parece que por causa da pandemia, porque já tinha um projeto aprovado, passou por recebeu algumas sugestões públicas e tudo mais, iria começar, mas está parado. Agora, uma forma da gente participar mais, de cobrar, é participar dessas discussões, né? Então, a gente tem que procurar se informar, onde é que essas discussões estão acontecendo e participar, gente, porque não adianta depois só a gente vir reclamar ou se queixar. Isso não está certo. Gente, teve tantas audiências, tantas reuniões, aí as pessoas não vão, e depois são pegas de surpresa, né? Então,
a gente tem que ir atrás. As coisas não vão cair no nosso colo, principalmente essas questões ligadas a patrimônio cultural. E outra coisa é que esses espaços de museus e tudo, eles precisam também ser ocupados por nós, né? Ou seja, Perfeito, precisa ter programações e as pessoas precisam participar. Elas estando lá dentro, elas conversam com as pessoas, elas sabem mais o que está acontecendo e têm maior condição de se colocar enquanto cidadão, né? E reivindicar os seus direitos. Luciana, o meu papel, às vezes, aqui é de colocar uma pimentazinha na história, né? Eu vou colocar uma pimenta nesse tucupi aí. Tá bom. Olha só, nem sempre o fato de ter um artista à frente de uma Secretaria de Cultura ou de algum órgão governamental garante, efetivamente, que você vai ter uma gestão voltada para a valorização da cultura, não é isso? Não garante nada. Se esse artista ele não tiver uma visão de gestor, né, efetivamente, ele vai simplesmente enxergar aquilo que está mais à frente dele, até da vivência dele, tudo. É preciso ter uma visão de gestor mesmo, que enxerga uma mais ampla a necessidade não só da categoria dele, né, mas da cultura como uma forma maior, né, mais ampla que é. Então, não adianta. Eu me lembro que quando o próprio Gilberto Gil foi indicado a assumir o Ministério da Cultura, eu falei, meu Deus do céu, vai acabar com o artista, entendeu? Mas, graças a Deus, ele é responsável pela melhor política cultural que a gente chegou a ter, a desenvolver, a olhar para a diversidade, e que, infelizmente, a gente está tendo muitos problemas aí, né? Desde a extinção do Ministério e outros problemas que quem está acompanhando sabe, eu não vou precisar colocar esse outro cupim aqui na nossa conversa, né, professor? Muito bem. Olha só, nós temos uma conversa bem legal, tem gente participando, né, Carol? Coloca aí para eu dar um abraço também, né? Olha, nós temos a Regina Celli, né? Ela fala que está sendo enriquecedora a discussão. Obrigado, Regina. Tem também a Sônia Medeiros, tá parabenizando o programa, que é rico de informações culturais. Muito obrigado. Tem também, Carol, é isso, né? E Carol, tu tens informações, a imprensa também fala muito disso, né? Sim, professor, a gente trouxe uma notícia aqui agora do jornal Indian Education Diary da Índia, também sobre a Unesco, que fala que a Unesco lança o programa Resiliart, visando realizar trocas e debates virtuais entre artistas de todos os países. O programa também visa ampliar as medidas de proteção para artistas durante a pandemia. Ótimo. E isso vai se ligar também àquilo que a Jennifer tem para nos dizer sobre essas reflexões que a Luciana tem feito com a gente no programa de hoje. É isso mesmo, professor. O pessoal da equipe arrumou um conteúdo muito legal, muito interessante para essa live. Então, com cerca de 200 sociedades indígenas que vivem no Brasil, são quase 200 culturas, com língua, religião e organização social distintas entre si. Entretanto, vivem sob constantes ameaças, que têm como causa básica os conflitos fundiários e o avanço dos não-índios sobre as terras indígenas. A Constituição Federal estabelece como direito inalienável aos povos indígenas a posse sobre a terra que ocupam, orientados pela agência governamental FUNAI, que é encarregada de defender e garantir os interesses e os direitos indígenas. Com vocês tem duas agora. coisas aqui, Luciana, tem duas coisas importantes que eu acho aqui legal de falar. Primeiro, essa questão de dar resistência para os artistas. E a outra coisa de dar resistência para os indígenas que efetivamente estão sendo violados na sua cultura, porque a cultura deles está ligada à terra. Então, também a questão da cultura é resistência, não? Com certeza, professor. É pura resistência. Eu acho que só faz cultura nesse país, né, quem realmente escolhe isso para a sua vida. A gente vê aí agora essa situação toda da pandemia, esses editais emergenciais, né, a lei emergencial de cultura Aldir Blanc, que está sendo aprovada, já passou pela Câmara, pelo Senado. A gente aqui vive uma luta muito grande para a aprovação do nosso sistema estadual de cultura, né, já havia sido aprovado um projeto de lei pela Câmara, foi para o governador, ele retornou com esse projeto com alterações, porque não se viu antes questões orçamentárias para a viabilização disso, né? Então, a gente não sabe quanto tempo mais isso vai levar para ser aprovado e implantado, né? Não é uma discussão de um ano, que teve essa discussão mais de um ano para essa votação de agora, mas a gente vive isso há décadas, né?
E a questão indígena é mais complicada ainda, professor, porque a cultura ela fortalece, ela informa, ela esclarece, né? E não é muita intenção nesse nosso poder econômico, né, fortalecer a cultura indígena, porque eles já são fortes e resistentes, porque para resistir esse tempo todo com tanta invasão, com Sem tanta, dúvida. né, com tanta alteração da cultura deles, eles permanecerem ali, fiéis a isso, imagina se a gente fortalece, aí não tem quem invada mais terra, não tem mais quem tire deles a língua indígena, que é muito importante. Já devastaram muito, né, professor? Já devastaram Com muito, certeza. realmente é muito triste essa situação. A gente precisa se unir também a essas vozes, né, pela cultura indígena, porque é a nossa origem também, garante a nossa própria resistência. Né? A gente vem daí. A gente estuda em relações internacionais, Luciana, que o Brasil é muito dicotômico nisso. Ele assina os grandes tratados internacionais de proteção aos povos indígenas, mas a sua política interna é totalmente contrária, especialmente no Atlântico. A gente percebe uma deliberação mesmo de você tirar todo e qualquer direito já conquistado. Então, isso torna a discussão cultural e a discussão cultural dos indígenas ainda mais urgente, né? Com certeza, professor. A gente tem ouvido cada absurdo, né? Como se eles tivessem acabado de existir, acabado de ocupar aquelas terras. Exato. Então, a gente tem que estar muito atento, muito informado, porque, para mim, que sou jornalista, então, a informação é tudo, né? Muita leitura, muita Perfeito. informação, senão a gente não tem condições de desenvolver um diálogo. Aí as pessoas ficam discutindo como se fosse time de futebol, né? Remo, Paysandu, vermelho ou Legal, azul, né? A gente precisa legal. desenvolver a discussão para respeitar o ponto de vista do outro. Não é simplesmente achar que a sua opinião é a correta, não é isso. Mas se você não tem informação, você não consegue desenvolver um diálogo, você vai estar sempre com pequenos argumentos que não levam a nada. Muito bem, olha só, nós estamos conversando com Luciana Medeiros, ela é produtora cultural, jornalista e da linha de frente mesmo de defesa cultural no Estado. E eu queria também mandar um abraço para Elquilidiane da Silva, obrigado. Olha o que ela diz para a gente, olha só, Carol, parabéns à equipe pela inovação do programa, muita saudade de acompanhar vocês também nas manhãs de sábado na Rádio Nama. Obrigado, viu? Obrigado pelas palavras. Que bom saber que tem gente que nos acompanha também no sábado de manhã na Rádio Nama FM. Vamos voltar assim que a pandemia permitir, né? E a gente, o isolamento social permitir. Mas enquanto isso, a gente vai levando por aqui. Tem perguntas, né, Carol, chegando? Tem sim, professor. Eu só queria aproveitar para relembrar quem está acompanhando a gente que essa live, assim como as anteriores, estão disponíveis no nosso canal no Spotify, em forma de podcast, no nosso canal do YouTube, no Facebook. Então, se você não acompanhou as anteriores, pode ir lá assistir, ouvir, que está tudo disponível lá para vocês. E tem uma pergunta aqui da Thalia Santos, que mandou por aqui pelo Facebook, uma pergunta muito interessante, inclusive. Ela quer saber até que ponto a globalização pode interferir na preservação das culturas regionais. E qual o papel da Unesco nesse sentido? Pessoal das relações internacionais, me ajudem agora. Mas a gente pode falar sobre a questão da globalização, né, professor? Eu acho que nunca foi tão presente e tão real a globalização para a gente depois do advento todo da internet, né? A gente está passando por um momento de grande transformação aí com o uso, né, das plataformas digitais. Acho que a gente está aprendendo, a gente está vivendo um novo momento, né? Eu acho que nunca vi tanta live em toda a minha vida, né? Nunca nós pensamos em fazer um programa de lives, gente, né? Um programa cultural. Agora, recentemente, nós fizemos 2 edições do Circular Campinas Cidade Velha inteiramente digitais, com programação durante o dia inteiro, caindo nos feeds, os conteúdos, e tendo acesso do mundo inteiro, né? Maravilha. Ou seja, a globalização, ela sempre existiu, só que ela existia de uma forma muito mais imposta, eu acho. Eu acho que agora nós temos mais ferramentas, né, para nos colocar nesse ponto da globalização, sem somente nos deixar dominar pelas culturas economicamente mais dominantes, porque não existe cultura dominante. Existe economia mais dominante. Exato, perfeito, perfeito.
E é interessante, eu queria até ouvir as meninas, né? Porque seja a Carol, seja a Jennifer, seja a Maria Clara, que são acadêmicas, a Carol já é internacionalista, mas as duas são acadêmicas, têm estudado muito a dimensão cultural. Eu queria que vocês também falassem um pouquinho sobre o que é que vocês acham dessa discussão um pouco que a Luciana está fazendo. Vou começar. Você queria falar um pouquinho também sobre a diversidade, né, das áreas de atuação do internacionalista. Nossa grade curricular, por exemplo, tem a disciplina de cultura e civilização dos povos, e hoje em dia o internacionalista ele precisa conhecer, né, independente da área de atuação, ele precisa saber as diferentes formas de expressão, de cultura, até na parte econômica é importante você saber. Quando você vai negociar com algum outro país, é importante você conhecer aquela cultura que você está negociando, é importante a gente ter essa aproximação, né? E o curso de Relações Internacionais é muito rico por isso, porque ele te dá a formação, por exemplo, em comércio exterior, mas também te dá toda a base que você necessita para você compreender exatamente com quem você está trabalhando, né? Isso é muito importante. E aí, Jennifer, o que você acha? Aproveitando o posicionamento da Carol, né, em relação à disciplina de Comex, que eu estou tendo agora esse semestre com o senhor, é muito importante essa questão cultural, não só para a gente aprender um pouco, né, sobre as outras pessoas, sobre os outros países, mas também porque influencia bastante, como nós aprendemos agora na disciplina, que na exportação, né, no comércio, qualquer cultura influencia naquilo que a gente vai comercializar para aquele determinado país, para aquela determinada localização, para a cidade que a empresa vai se instalar, certo? Tudo influencia a cor da bandeira, como eles conduzem a compra, a relação de compra, né, com as lojas, com a empresa, e é muito importante a gente estar por dentro disso, é muito importante a gente estudar, não só uma, mas quantas puder, né? Porque, assim, nós nunca sabemos quando vamos precisar ou quando vamos estar em uma situação para ajudar alguém, para confortar alguém, para dar uma informação. Uhum. Legal, legal, Jennifer. Madorra, antes de você falar, Madorra, tem o comentário aqui da Cauene, diz, como disse Nietzsche, a arte existe para que a realidade não nos destrua. Se não fosse a arte e a cultura, não teríamos como nos mantermos sãos nesse momento de isolamento. A arte e cultura são resistência. Muito bem, Cauene, ótima a tua participação. Maria Clara Madorra, artista do nosso curso. Pois é, professor, trazendo essa discussão para a questão da globalização mesmo, e usando o que a Cauene falou, a globalização, ela gera um hibridismo cultural, né, que vai de encontro justamente com essa resistência que é tão necessária nos dias de hoje, por conta desse mundo midiático globalizado completamente que a gente vive. E quando a gente fala na questão da cultura dos indígenas, né, das minorias que existem, é uma linha muito tênue, é uma discussão muito profunda mesmo. Ótimo. E, Luciana, você é responsável pelo site, né? Pelo holofote virtual. É uma caixa de reverberação? Você tenta ampliar essa discussão? Fala um pouco do teu trabalho. Então, professor, a minha formação em comunicação, né? Mas desde sempre a minha comunicação se voltou aí para a cultura, né? Trabalhei muitos anos na TV Cultura do Pará, no jornalismo diário, com telejornal, mas logo fui desencadeando aí para os programas de produção, né? Em 2003 fiz uma revista cultural lá chamada Cultura Pai d'Égua, né? Foram 6 anos no programa. Show de bola. Muito legal de fazer. Show de bola. E em 2008 o programa foi tirado da grade, saiu do ar, né? E foi quando eu também resolvi sair da TV Cultura e criar um holofote virtual, né? Criar um blog, que era algo que estava surgindo ali naquele momento, né? Muita gente fazendo blog, mas ainda muito com aquela pegada pessoal, né? Quero falar sobre um livro que eu li e tudo mais, e eu quis um pouco transpor a minha vivência do jornalismo diário, né? Que eu também trabalhei muitos anos no Diário do Pará, também com um caderno de cultura, na época o caderno D, né? Então eu trouxe muito isso para o blog, né? Então o blog ele trabalha muito a questão do texto, a fotografia,
não é um site onde eu trabalho vídeos, é uma coisa que eu estou migrando agora, né? A gente está passando vou passar por um momento de transformação aí, mas a grande questão do blog era fazer entrevista, muitas entrevistas com os artistas, dar voz a eles, que eles pudessem falar dos seus trabalhos, né, onde eu pudesse também divulgar um pouco da agenda cultural da cidade, mas com mais ênfase realmente nas entrevistas e abrir espaço para outras pessoas também escreverem e divulgarem os seus trabalhos. Então, é muito por aí, né? E, paralelamente, foi acontecendo um trabalho de produção cultural, né, que começou com esse projeto com o mestre Vieira, né, um mestre que faleceu em 2018, mas deixou um grande legado, né? Então, desde que eu encontrei com ele já tinha voltado à cena, né, com o projeto Mestres da Guitarrada, sim, né? Sim. Mas eu não conhecia a história dele, né? Então, quando eu fui em Barcarena, que eu conheci pessoalmente, eu vi que ele tinha uma história riquíssima de vida enquanto artista, enquanto produtor, né, também, porque ele produziu outros músicos, ele produziu a Ai, eu esqueci agora o nome dela, mas ela foi considerada a rainha da lambada, Miriam Cunha, né? Miriam Ele Cunha. lançou os primeiros compactos dela. Então, uma história riquíssima que eu resolvi trazer, organizar um pouco essa obra, né? A gente gravou um DVD no Teatro da Paz, né? Com muitas participações, foram 2 dias de gravação ao vivo, foi muito legal de fazer, né? Tem um documentário para ser lançado, fiz uma série de animação inspirada na obra dele, do Vieira e seu conjunto, então a gente transformou em desenho animado, são 13 episódios, muito bacana, com os personagens reais mesmo, né, que a gente conheceu os músicos que tocavam com ele, que eram os Dinâmicos, daí o nome da série são Os Dinâmicos, e atualmente eu estou fazendo um inventário cultural de todos esses anos de acompanhamento do trabalho dele, né, de shows que a gente fez em Brasília, no Rio de Janeiro, rodamos um pouco por aí, fiz muitos registros, né, e agora a gente está reunindo todo esse material para disponibilizar em um site, né, vai ser um site muito para pesquisa também, com toda a discografia dele disponível para ser ouvida, e um songbook, que a gente vai lançar fisicamente com partituras, né, por conta dessa questão da gente dar o ensino mesmo da guitarrada. Ok, a guitarrada ela já tem diversas influências, tem muita gente fazendo guitarrada com a sua própria pegada, mas se a gente não souber a origem dela, a raiz, né, se a gente não vai preservar na raiz. essa raiz, isso se perde e se torna um nada, se torna poeira no tempo, né? Então, minha vida é muito essa. A gente está muito feliz de te receber aqui no Globalizando, porque é sempre bom não só falar do nosso talento paraense, regional, amazônida, mas como é um programa de relações internacionais, a gente nunca esquece no curso que falar do mundo, o objetivo do curso de Relações Internacionais da UNAMA é formar internacionalistas que saibam falar da Amazônia para o mundo, mas que saibam interpretar o que o mundo está falando da Amazônia. Então, essa tua fala aí vem muito ao encontro da formação do internacionalista. Quero agradecer muito a Marília Castro Lopes, que está dando parabéns para o programa, pela tão significativa e relevante temática suscitada pelas relações internacionais no cenário que vivemos, com tudo e com todos. Obrigado, viu, Marília, de novo, pela sua participação. E, Jennifer, tu tens uma notícia para comentar, para dar de comentário para a Luciana, né? É isso mesmo, professor, e é uma notícia que refere à quarentena. Do portal de notícias do Senado do Brasil. A medida que visa apoiar financeiramente o setor cultural do Brasil durante a pandemia, ela foi aprovada no Senado e aguarda apenas a sanção presidencial. E aí, Luciana, vamos falar de dinheiro, então? Pois é. Eu até falei um pouquinho ainda há pouco sobre isso, né? Bom, eu acho que essa lei ela é importantíssima, né? Está havendo, não sei se já terminaram, mas essa semana tiveram várias aulas, né, sobre a implementação da lei, né? Como é que ela vai distribuir esses recursos. Até onde eu sei, eu vi uma cartilha bem básica que explica rapidamente, né? As pessoas, artistas individualmente, eles podem ter esse acesso a esse auxílio, que é um valor semelhante a esse auxílio emergencial que já está implementado, né, que as pessoas estão recebendo de R$600, mas uma coisa que é muito legal são os recursos para os espaços culturais independentes. Né? Ou seja, a gente tem aqui em Belém uma série de espaços culturais, como o Casarão do Boneco, a Casa Cuíra, né? Enfim, são vários, vou enumerar aqui muitos, mas esses espaços todos sobrevivem da sua arte.
né? Uhum. Sempre sobreviveram da arte. Inclusive, as entradas eram pague quanto você puder. E se você quisesse Caramba. achar que tem valor, e esse recurso era direcionado para os pequenos cachês dos artistas convidados e também para a manutenção dos espaços. Com a pandemia, acabou o público. O público era o grande financiador. Certo. Né? Então, não dá para viver só de live, não dá. Então, é uma lei super importante, né? Eu espero que realmente ela consiga ser efetivada e que esses recursos cheguem aos lugares e às pessoas certas, né? Porque é um momento emergencial. E essas coisas, todas emergenciais, só estão sendo também feitas dessa maneira porque, se tivéssemos uma política cultural forte de Estado, talvez nós estivéssemos muito mais bem estruturados para lidar com esse momento. Perfeito, né? perfeito. Então, como nós não temos, essas ações emergenciais, né, que estão sendo necessárias. Muitos artistas aí, né, colocando a live, colocando a sua conta para quem puder colaborar, mas eu acho que é uma iniciativa de Estado pública que precisa ser vista com mais cuidado e serem efetivadas. Não adianta a gente só discutir e as coisas não chegarem ao seu destino final, né? Você sabe, Luciana, que tem uma questão que eu acho bem legal a gente colocar aqui, é que o fato de que a gente está discutindo a necessidade de dar um auxílio emergencial, ele só vai ser emergencial, como você falou, porque não houve um preparo. O Brasil teve a grande chance de sair como exemplo para o mundo todo durante essa pandemia, porque ele viu a pandemia se aproximando da China, na Europa, viu o que deu certo e o que deu errado, tem um serviço único de saúde que, bem ou mal, garantiria, se tivesse reforçado, garantiria todas as informações e teria um Estado forte, com as instituições funcionando, para garantir toda essa questão. Como nós não aprendemos com os erros dos outros, como a gente não estava preparado, porque pegou a gente num processo de diminuição da presença do Estado nesses setores-chave, nós estamos sofrendo uma pandemia que a curva não está descendente, ela está ainda ascendente. Isso é muito grave, né, Luciana? Com certeza. Todos esses setores aí que o senhor citou, né, foram os que mais foram desvalorizados, Sim. Né, desse governo. Né, e são justamente os setores que estão sendo da maior relevância para a gente tentar lidar com essa situação. Né? Agora, tem algumas coisas que precisam ser vistas imediatamente também. Por exemplo, o que se vai fazer com recursos para a área da cultura que eram aplicados em eventos que não vão mais ocorrer esse ano. As grandes festividades, como essa própria quadra junina, não existia um recurso destinado a isso. Eu sei que está havendo essa discussão dentro da Secretaria de Cultura. A gente tem uma secretária de Cultura que é ativa, que está em contato nacionalmente, é presidente de um Fórum Nacional de Secretários de Cultura, né? Mas a gente não pode só esperar que ela faça as coisas. Nós temos que participar dessas discussões e também cobrar. Né? Então, por exemplo, tem o Festival de Ópera, tem a Feira do Livro. Essas coisas vão acontecer? De que forma esses recursos vão ser realocados, redirecionados, para que, embora, se você quiser só transpor, pode acontecer uma Feira do Livro digital, pode, mas, de qualquer forma, esses recursos vão ter que ser mexidos. Né? Porque uma coisa é você pagar para determinadas ações presenciais e outra coisa é mudar o formato do evento. Então, essas discussões estão em curso, a gente está aguardando aí retornos também da secretaria, né? Faço parte de alguns grupos de discussões com produtores executivos, grupos de artistas, de cultura popular, onde eu posso, eu estou me envolvendo, estou acompanhando as discussões, às vezes não tenho tempo de estar muito ali teclando e tudo, estou também cuidando de outras coisas, de projetos que eu também estou em desenvolvimento, mas eu estou acompanhando, né? Estou acompanhando para, enfim, a gente precisa estar presente. Muito bem, olha só, e a Amadorra tem também mais informações para a gente, já quase no finalzinho do programa, Amadorra, você tem informações, não é isso? Tenho sim, professor. Bom, a gente entende como patrimônio cultural, né, imaterial ou intangível, que foi adotado pela Unesco assim, em 2003, as práticas, as apresentações, as expressões, né, as competências que as comunidades e, eventualmente, os indivíduos reconhecem como fazendo parte do seu patrimônio cultural. E, exatamente como a Luciana estava comentando, é necessário mais que debater, né? É necessário efetivar. Então, essa definição
tem sido tomada justamente como ponto de partida de programas de governos, de políticas públicas para poder efetivar, isso. E essas políticas públicas que são voltadas para a valorização de saberes e de fazeres com o sentido de fortalecer um acervo, né, de conhecimentos tradicionais que é ameaçado de extinção, infelizmente, pelas forças do capitalismo transnacional. Que é uma pimenta agora que eu quero colocar para você, mais uma nesse tacacá, né? De alguma forma. Nós vivemos num mundo hiperglobalizado, nós vivemos no mundo da internet, nós vivemos no mundo... Não corre o risco desses conhecimentos dos saberes tradicionais serem meio que, sabe, ir no vai da valsa, e a gente vai empobrecendo essas raízes do nosso saber. O que fazer diante disso, Luciana? Com certeza corre muito risco, né? Agora, a gente sabe que o IFAM ele vem construindo, né? Embora nesse momento esteja bem complicada a situação do IFAM internamente, mas assim, a política que o IFAM vem construindo é de valorização justamente desse patrimônio imaterial, né? Então, o próprio prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, ele não é direcionado somente ao patrimônio cultural material, mas principalmente ao imaterial, que justamente são essas manifestações populares, né, que a gente vê, por exemplo, o pássaro junino, né, que já desapareceu bastante, mas de uns tempos para cá a gente sabe que tem grupos que se fortaleceram. Né? Em 2018, no ano que o Circular estava sendo premiado com esse prêmio Rodrigo, estavam sendo também transformados em patrimônios reconhecidos como patrimônio cultural o próprio Boi-bumbá, né, o Marabaixo no Amapá, região norte, né, que estou falando, a cultura do Boi-bumbá também do Maranhão, que também a gente tem muito aqui. Então, essas políticas elas são fundamentais para que essas culturas não morram, né? Porque mais uma vez, são as nossas referências, né? E a gente precisa preservar o passado para fortalecer o presente e pensar e ter uma visão de futuro. Né? Porque se a gente não souber de onde a gente veio, a gente também não sabe muito para onde ir. A gente não sabe muito bem o que fazer, quem somos nós. Né? Então, isso tem que ser fortalecido. Quanto mais políticas voltadas para isso tiverem, tanto melhor, tanto a gente vai garantir gerações futuras aí que vão ter referências, vão ter a sua ancestralidade preservada. Luciana, dizem que conversa boa, prosa boa, bate-papo legal, a gente não vê o tempo passar. E foi o que aconteceu com essa nossa live. Foi muito gostoso ter você aqui com a gente, porque nós falamos de coisas sérias, mas de maneira leve, de maneira gostosa, e deixando, sabe, aquelas pontas soltas para a gente puxar em outros momentos se encontrar de novo. É exatamente isso que eu quero. Eu quero te agradecer muitíssimo pela tua presença. Quero agradecer à jornalista Márcia Lima, minha amiga, fã do Globalizando, que disse: Mário Tito, eu tenho uma pessoa sensacional para ti. E olha, acertou em cheio. Obrigado, Márcia. Luciana, muito obrigado. Conta sempre com o Globalizando. Vamos nos manter próximos, porque a gente tá também na mesma luta, tá, Luciana? Muito obrigado. Eu também queria agradecer, quero elogiar a produção do programa, que eu achei extremamente afinada, as meninas foram muito rápidas comigo, me mandaram todas as informações, me responderam todas as perguntas, né? Quero agradecer muito a cada uma de vocês, quero agradecer também ao senhor professor e à nossa amiga Márcia Lima. Ela também, Lu, por favor, diz que você aceita. Eu falei, eu aceito, Márcia. Falar de cultura é a minha praia, é o que eu gosto, é o que eu vivo, é o que eu acredito. A gente precisa fazer as coisas que a gente acredita. Qualquer coisa que a gente faça na nossa vida. E nas relações internacionais, a cultura ela é muito importante. Ela é uma estratégia fundamental. Ela é o nosso marketing pessoal, entendeu? Então, que vocês façam um bom uso disso. Muito obrigada. Adorei o programa. Vou me tornar ouvinte. Vou acompanhar as próximas lives também. Tá bom? Olha só, a gente agradece muito a Luciana, agradece a todo mundo que participou. O programa Globalizando é um dos projetos de extensão do curso de Relações Internacionais da UNAMA. Ele tem mais de 10 anos, o curso já é referência no Norte, foi o primeiro do Norte, tem quase 15 anos, tem as notas mais altas no MEC, só tem professores doutores em Relações Internacionais e outras áreas afins. A gente, de fato, quer dizer que o curso de Relações Internacionais é para você que está acompanhando agora e quer ter um curso de amplitude em termos de conhecimento. Para vocês verem o quanto é importante, esse programa está no ar há 7 anos, já passaram mais de 100 alunos na equipe de produção do programa. E hoje essa equipe de produção é coordenada pela internacionalista Carol Nascimento, a quem eu agradeço. Carol, muito obrigado.
Obrigada, professor Mário Tito. Quero agradecer muitíssimo a presença da Luciana na nossa live de hoje. Nós tivemos uma discussão que passou voando, mas que foi muito interessante, agregou muito conhecimento a todos nós. E quero agradecer a quem ficou com a gente na nossa live. Quem não conseguiu assistir tudo, teve que sair no meio. Essa live e as anteriores estão disponíveis no nosso canal no Spotify, no YouTube e também no IGTV do Instagram. Muito bem, obrigado, Carol. Quero agradecer a acadêmica do 5º semestre de Relações Internacionais, ela que faz parte da equipe de mídias do programa Globalizando, Jennifer de Souza, obrigado. Eu que agradeço, professor. É sempre um prazer estar aqui compondo essa mesa e levando informação para os nossos ouvintes. Eu quero agradecer também a Luciana por esse bate-papo de qualidade. Foi muito interessante, foi muita informação que a gente realmente precisava. Nós que já estamos escolhendo o tema de TCC, né, como o professor Mário Tito sabe, esse bate-papo foi ótimo. Eu gostaria de lembrá-los que amanhã a nossa equipe de mídias vai postar a playlist sobre cultura, com músicas de países que mais valorizam a sua cultura nacional. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, ele vai ser postado no YouTube, que é @programa Globalizando, e na nossa conta no Spotify. Muito bem, como a gente não pode colocar música aqui desse programa, nessa live, né? Então a gente criou essa playlist especial. Agradeço também a acadêmica do 3º semestre de Relações Internacionais, nossa artista do curso, Maria Clara Madorra, muito obrigado. Obrigada, professor Mário Tito. Muito obrigada, Luciana. Obrigada a você que acompanhou a gente. Obrigada a toda a equipe do Globalizando, a todas as meninas. E fiquem ligados que na semana que vem a gente vai ter um encontro marcado aqui, já tem um encontro marcado aqui às 17 horas, para falar de um tema importantíssimo, que é a luta antirracista no mundo. E eu queria aproveitar só para pensar, mais uma vez, essa questão do espaço de fala do artista, né, que é uma coisa... O espaço de fala, que é uma coisa que a gente estuda, inclusive, em teoria pós-colonial, professor, mas que para você, artista, aproveite mesmo o seu espaço de fala, reverbere, entendeu? E colabore da forma que puder para a nossa cultura. Muito bem, quero agradecer então todo mundo, muito obrigado, gente. A gente se encontra sábado que vem, às 17 horas aqui no Facebook. Grande abraço para todos, tchau, pessoal.